Oi, Laura, tudo bem? Hoje eu vou responder a sugestão, né, que me mandaram, na verdade a dúvida, sobre colocar analfabetismo emocional. Então, eu vou falar sobre essa questão de como lidar, né? Quando fala assim o termo analfabetismo, eu entendo, não sei se ficou claro o que a pessoa quis dizer, mas eu compreendo que seja isso de não conseguir ler, né, as emoções e os sentimentos. Então, como lidar com isso? Tudo bem? Então, como lidar com as emoções, como compreender as emoções, e eu vou falar então sobre o passo inicial, né? Vamos falar assim, para quem tá zero nesse caminho do autoconhecimento, que acabou de chegar, quem tá começando agora, e são coisas assim que nós não somos ensinados, né? Que por mais que nós acessamos as emoções desde o momento em que nós nascemos, nós não somos ensinados a como lidar com isso, enfim, o que fazer diante disso, ou como acolher, como sentir. Então, eu vou falar sobre isso hoje, sobre essa questão da gestão das emoções, né? Então, diante do sentir, a primeira coisa que eu posso falar, oi Marcos, tudo bem? Bom, o que eu posso dar de dica, de sugestão, é essa questão de não rotular, não julgar, né? Sair do julgamento diante das emoções, esse rótulo do que é bom, do que é mal, o que é positivo, o que é negativo dentro das emoções. Então existe muito isso de nós acessarmos e acolhermos, né? Aquela coisa de quero me manter na alegria, no amor, na paz. E aí quando vem os sentimentos que são julgados como sentimentos desagradáveis, como a raiva, a tristeza, a culpa, nós queremos sair disso logo, né? Então assim, esses sentimentos e emoções que são rotulados como bons e como ruins, o positivo e o negativo, esse rótulo, esse julgamento acaba colocando a gente numa camisa de força, no sentido de eu quero manter, eu quero preservar a todo custo os sentimentos, emoções desejáveis e eu quero me livrar desses indesejáveis. E na vida não é isso, né? Assim como o ciclo, né? É um ciclo. Então é muito mais leve, né? Vamos falar assim, aprender a surfar, ou seja, como eu vou transitar quando eu não estiver me sentindo bem e como eu vou celebrar quando eu estiver me sentindo bem, porque nós não temos como controlar a vida, nós não temos como manter somente um sentimento bom. Isso tudo faz parte, assim como os conflitos, os problemas, as falhas, os erros que nós temos, tudo isso faz parte desse conjunto chamado vida. Então, muito disso, né, do sofrimento que eu falo, muito do sofrimento vem do julgamento que nós estamos fazendo do momento pelo qual nós estamos passando. Poxa, esse momento é indesejável. Veja que o sofrimento ele vem de uma percepção de um desejo, né? Então, quando tem um desejo e esse desejo é atendido, vem essa celebração, sentimentos bons. Quando esse desejo, ou o que eu espero, o que eu projeto, não é atendido, eu me frustro, eu fico com raiva, eu fico chateada, eu fico triste. Mas se você perceber, tudo vem desse desejo inicial, né? Então, quando eu trago essa imparcialidade de tudo é, tal como é, né? Eu tenho um desejo, mas eu solto, eu permito que a vida flua e aconteça, apesar do que eu quero, existe essa neutralidade. Então, o que está acontecendo apenas não é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, é algo que faz parte, né? Então, assim, não se apressar. A primeira dica, lembrando assim, gente, que tudo que eu compartilho com vocês nas lives, nos textos, tudo que eu me proponho a fazer no meu trabalho, não é ensinar você como a viver, não é ensinar você como a lidar com isso, né? Até porque eu também sou uma experiência passando por essa vida. Então, assim, a minha proposta é trazer uma percepção. Ou seja, hoje eu enxergo as coisas desse jeito e a Laura está trazendo a forma como ela enxerga. Talvez seja da mesma forma que eu enxergo, talvez seja algo que eu não tinha pensado e isso expande a minha visão de uma certa forma, isso me traz uma outra compreensão. E às vezes eu vou falar algo que você fala, não, Laura, isso pra mim não faz nada, não faz sentido, não tem nada a ver. Então, sempre a minha experiência, a minha visão, enfim, a minha compreensão que eu tenho no hoje,
Pode ser que daqui a 2 meses eu tenha uma outra percepção. E o que você faz diante disso? Você acolhe, né, o que você sentir que você precisa, do que eu estou trazendo, o que faz sentido no seu coração. E o que você sentir que não tem nada a ver para você, que não está compatível com o que você pensa, com o que você sente, você simplesmente descarta, trazendo também essa neutralidade para as informações que chegam para você, né? Entendendo assim que todo mundo está passando por uma experiência, não existe certo e errado e ninguém é senhor da verdade. Então, essa percepção que eu quero compartilhar com vocês hoje sobre como lidar com as emoções, então, diante disso, de como eu lido, o que eu faço com isso que me dói, com isso que me traz uma aflição. Então, o primeiro é não se apresse em tentar resolver. Porque quando chega o amor, você não fica apressado para o amor ir embora. Quando chega a alegria, você não fica com pressa. Você quer manter isso, você quer preservar esse sentimento. Então, traga essa imparcialidade para quando vier também a tristeza e a angústia. Quando vier a ansiedade, quando vier a culpa, no sentido assim de que eu não vou fazer de tudo para me livrar disso, como se minha pele estivesse pegando fogo e eu preciso de água, eu preciso, sabe? Dê espaço para isso também. Permita que os sentimentos e as emoções desagradáveis, que nós estamos julgando como desagradáveis, que elas também existam. Então, como se fosse uma casa. Eu acabei de ver que eu estou sem meu outro celular aqui, que eu queria ler um texto para vocês depois, que é um poema do Rumi. Mas assim, abra espaço. Entende então que isso tudo aqui é um lar, né? Um lar, o meu corpo é um lar que abriga a minha existência, a minha essência, a minha alma, né? Então, dentro dessa casa, às vezes, sim, terão visitas agradáveis, né? Como eu falei, sentimentos que nós desejamos, mas às vezes esse lar também vai ser abrigo de sentimentos que eu não desejo. Então, assim, dê espaço, abra as portas desse lar para que essas visitas também possam chegar. Então, assim, não se apresse em resolver. Como assim? Vou falar por mim. Sábado eu acordei bem, e ao longo do dia eu fui sentindo um sentimento meio desagradável. E agora, né, enfim, hoje eu já tenho condição de identificar. E eu identifiquei que era um sentimento de medo e solidão. Geralmente, quando as pessoas sentem esses sentimentos, essas emoções, elas correm, se apressam para sufocar isso. Como? Pode ser eu vou assistir um filme, pode ser eu vou beber alguma coisa, pode ser eu vou procurar alguém, vou me distrair, vou sair, ou seja, eu vou para o externo, eu vou para fora, ou eu vou, me fugiu a palavra, anular esse sentir, vou abafar esse sentir. Hoje eu já tenho essa consciência. O que eu fiz? Quando eu identifiquei que era um sentimento de medo e solidão, eu fiquei em casa, preparei um chá e fiquei em silêncio, dando espaço, permitindo que isso ocupe o meu corpo, ocupe o meu sentir. E isso some depois, entende? Então, assim, não faça esse esforço de quero me livrar disso, dê espaço para isso acontecer, porque logo em seguida eu vou falar, mais pra frente eu vou falar pra vocês o que acontece, tá? Então, por quê? Porque quando vem um sentimento, vamos falar assim, a raiva, que é um sentimento que socialmente nós não podemos manifestar e sentir raiva em todos os contextos, por exemplo, como no trabalho, né? Então, assim, a raiva, quando uma expressão, uma emoção, quando ela vem à tona, ela quer te dizer algo, ela quer te mostrar algo sobre você que você desconhece, sobre um lugar dentro de você que você ainda não acessou, algo que você precisa olhar, ou de repente ela está vindo para te proteger de algo, às vezes ela está te trazendo um convite para você reviver e ressignificar algo que existe em você. Então, quando é algo que você precisa ressignificar, quando você precisa liberar, muitas vezes vem em forma de uma consciência. A consciência, lembra que eu falei? Vem como um insight, um pensamento, uma clareza de, nossa, como eu enxergo isso agora, sabe assim, nossa, agora eu me toquei, sabe assim? Então, assim, quando você tem condição de acessar isso para ressignificar, isso vem como uma forma de insight. Mas muitas vezes é algo tão traumático, tão dolorido, que a sua mente mesmo, ela simplesmente libera isso como uma forma de catarse, sem que você tenha acesso ao que você está digerindo. Isso daí vem catarse de choro, enfim, de tristeza, mas é uma liberação, uma forma do seu corpo liberar, né? Liberar essa emoção que já não te serve mais, que ela já ensinou e mostrou para você tudo o que você precisava e agora ela está pronta para ir. Eu digo assim que é como você comer uma comida estragada. O teu corpo vai vomitar isso, ou seja,
Não tem mais espaço para isso existir dentro de você, então o seu corpo expurga, isso libera. Então muitas vezes as pessoas resistem, sabe, a passar pela catarse, que às vezes vem como raiva, às vezes vem como tristeza, mas quando você segura isso, quando você engole o choro, quando você engole, sabe, é como se você engolisse o vômito. Por que você vai mandar esse lixo de volta para você, sabe, se isso já se cumpriu o que precisava, já está pronto para sair e te limpar. Então entenda às vezes esses processos desagradáveis, que são julgados como desagradáveis, como um processo de liberação e limpeza. E nesse sentido de que às vezes você não vai ter acesso ao que você está trabalhando, então por isso acolher tudo que vem. Outra coisa então no processo de sentir, sinta. Então eu não sei identificar, nesse primeiro momento, quando você entra em contato com uma emoção, um sentimento, permita simplesmente sentir. Como eu falei, dá espaço e permita que isso exista dentro de você. Porque muitas vezes isso é desagradável, você quer fugir. Como eu falei, quando você foge, quando você reprime, quando você não permite que isso venha à tona, você manda para baixo do tapete. Então vamos supor que era uma tristeza muito grande, uma solidão, você mandou para baixo do tapete. Essa emoção ela vai como ficar tentando vir à tona. Então ela vai ficar vindo como tristeza, você abafa, ela volta em outro momento como tristeza. E quando ela é muito tempo reprimida e abafada, ela volta como uma forma de um outro sentimento. Às vezes vem como uma raiva. Essa mesma tristeza que não foi vista, ela volta como uma depressão, como uma crise de ansiedade. Mas entende que em um primeiro momento ela tentou vir à tona, se expressando tal como ela é, para mostrar algo. Então essa tentativa de ficar reprimindo por defesa, né? Porque é algo desagradável, porque dói, porque machuca, tá ali para te mostrar algo também, sabe? Então permita sentir. Então imagina que não existe a sua cabeça. Você tira a tua cabeça e existe o seu corpo do pescoço para baixo. Que nem agora mesmo aí. O que está acontecendo dentro de você neste momento, sabe? Como que está o teu corpo, como que está a tua respiração. Você sente o seu coração, você sente o seu estômago, como que estão suas pernas, sabe? É o sentir, é trazer essa consciência para o meu corpo. É observar, é o habitar esse corpo com consciência. O que acontece nesse corpo e não nessa cabeça? Porque eu tenho sentidos, mas os sentidos, quando usados com consciência, eles vão me auxiliar no meu caminho. Ou seja, eu tenho todos os sentidos aqui experienciando o que está acontecendo na minha existência. Mas o que acontece, na maioria das vezes, todos os meus sentidos eles estão voltados para o externo. Então eu sei dizer o que está acontecendo no outro, eu sei fazer a leitura corporal, eu sei as expressões, eu estou aqui o tempo inteiro interagindo com o externo e recebendo muitas informações, principalmente com as redes sociais, né? Uma enxurrada de informações, então eu estou ali o tempo inteiro recebendo esses estímulos e eu estou tão desconectada que eu não sei o que está acontecendo, o que se passa aqui dentro de mim. Então a proposta para o acolhimento dessas emoções é, imagina que não existe essa cabeça, eu tenho o meu pescoço para baixo, o que acontece daqui para baixo, sabe? E uma pergunta que eu gosto de fazer, de me fazer e que eu trago como uma sugestão para vocês é parar algumas vezes no dia e se perguntar, sabe? Se você tivesse que descrever o que você está sentindo agora, busque 3 emoções ou 3 sentimentos. E você vai começar a fazer essa autoexploração, essa autoanálise de que o que acontece aqui dentro, o que acontece comigo agora. E tenta, às vezes você não sabe nomear o que você sente, mas tenta experimentar onde está acontecendo algo no seu corpo, sabe? E você vai explorando devagar, como que tá minha garganta, tá entalada, tem alguma coisa entalada, tá tranquilo, meu pescoço tá rígido, como estão os meus ombros, o meu peito, o meu braço, porque nós somos um todo, então tem um misto de coisa acontecendo aqui que vai como uma dança. E muitas vezes nós estamos dançando somente com a nossa mente e perdemos o nosso sentir, nós perdemos a conexão e a consciência corporal, espiritual, enfim, muito além, né, de outros corpos que nós temos. Então, comece a experienciar o que acontece no seu corpo, sabe, em todos os sentidos, assim. E eu proponho, nesse primeiro momento, que você faça isso, sabe, de vá fazendo, como se fosse um escaneamento do pescoço para baixo. No começo, isso vai exigir um pouquinho mais de você, porque você vai precisar trazer essa presença que, de repente, você não está acostumado a exercitar. Mas depois isso é um segundo, você para, como eu cheguei, como eu saí, como eu cheguei nessa conversa, como eu saí dessa conversa, nesse ambiente, nessa relação. E isso vai te trazendo muita consciência do que te drena, do que te energiza, do que te faz bem, do que não te faz bem, a partir do que o seu corpo e o seu sentir estão comunicando. E não do que a tua mente rotulou, sabe? A mente ela vai limitando
a nossa existência, a nossa experiência, porque ela já acha que já sabe. Isso eu sei, isso não sei, como uma forma de manter e preservar o ego, essa identidade temporal que nós temos, essa identificação com papéis, com personagens que nós estamos vivendo. Então, vai sentindo o seu corpo, como está o meu corpo agora, sabe? Tem gente que coloca lembrete no celular para beber água, para levantar, né? Tem o celular, enfim, tem um aplicativo, acho que faz isso, não sei, não sou nada tecnológica. Então, coloque esses lembretes também de como eu estou me sentindo, sabe? Como eu estou me sentindo agora. Porque o sentir, ela é a sementinha para o seu autoconhecimento, para o seu autocuidado, sabe? De se dar atenção do que eu preciso, do que eu necessito agora, sabe? Então, assim, essa experiência inicial, ela vem a partir do sentir. E é o meu corpo que vai sinalizar isso, não é a minha mente, tá? Então, traga isso. Entenda como processos separados, que depois se unem quando você tem mais consciência sobre isso. Ok, Laura, mas a minha mente ela tá terrível. Então você vai fazer o quê? Você vai ancorar a sua mente. Então as pessoas acham assim, poxa, a meditação não é pra mim, porque eu sou muito ativa. Ok, você pode meditar agora, aqui nessa conversa. Eu posso estar num estado meditativo conversando com você, eu posso meditar andando, eu posso meditar lavando a louça, comendo, tomando banho, tendo relação sexual. Você pode meditar a todo momento. E como que você vai fazer isso inicialmente? Ancorando a sua mente. Lembra que eu falei? Então a mente ela entra com um processo complementar quando isso é consciente. Então você vai ancorar a sua mente. Ancorar a sua mente é o quê? Eu vou dar um direcionamento para onde eu quero que a minha mente esteja. Isso é um exercício. Se você deixar a mente aí, ela vai ficar louca mesmo. Vai pensar no que quer, vai te enfraquecer, vai te julgar, te condenar. Então você exercita a sua mente, assim como você exercita um músculo, certo? Então, como que você vai exercitar a sua mente para te ajudar nesse sentir? Você vai direcionar onde sua mente vai estar presente, vai focar agora, como se fosse um olhinho que se abre, né? Então, provavelmente sua mente agora o seu olhinho está aberto, fazendo uma análise, interpretando, julgando, acolhendo o que eu estou dizendo, e você vai virar esse olhinho para você. Eu falo, brinco assim, como se fizesse esse movimento inverso com os teus olhos, de você cessar esse estímulo externo e trazer para si. Então, no que sua mente está pensando agora, você pode ancorar a sua mente para estar na sua respiração, e aí você está simplesmente, a sua mente percebendo a presença da sua respiração. Você pode ancorar a sua mente em um em um ponto específico do seu corpo. Por exemplo, eu gosto de pensar no meu chakra cardíaco aqui no centro do meu coração. O que acontece? Sabe o quanto isso está fechado, o quanto isso está aberto, o que está acontecendo. Você pode pegar em qualquer coisa, na pele é legal também de você sentir onde bate um vento, onde bate um calor, como eu sinto a minha pele, como eu sinto o atrito da minha roupa com a minha pele, onde aperta, onde solta, onde tá minha roupa tá justa, onde está folgado, como é a textura dessa roupa. Então você pode ancorar a sua mente para te ajudar nessa conexão com o sentir em qualquer coisa. Você pode estar no meio de uma balada e ancorar a tua mente num som, em um único som, ou num som mais próximo, num som mais distante. Mas é você convidar, fazer, como eu falei, é uma dança, né? De você fazer esse convite para sua mente de esteja presente comigo aqui nessa proposta, sabe? Nessa conexão, nesse agora. E o que eu sugiro que você faça é que ancore a sua mente no teu corpo, em algum ponto do seu corpo. Quem é mulher é legal sentir no útero, de repente, como que teu útero tá, sabe? E vai criando essa consciência. No primeiro momento você fala, poxa, lá não tem nada acontecendo, sabe? Mas depois você vai trazendo essa sensibilidade, esse estado de presença, esse olhar mais demorado que eu falo, e você vai ver que tem coisas acontecendo, que tem sempre alguma coisa acontecendo dentro de você. E isso é o legal da vida, né? De experienciar esse agora. Então, da cabeça para baixo, o que te acontece nesse momento, tá? Então, e aí você vai experimentar, nossa, meu coração apertou aqui agora, nossa, tem uma sensação estranha. Não tente nomear nada nesse momento, não tente identificar o que está acontecendo, se é uma tristeza, se é uma alegria, se é uma angústia, se isso é bom ou se é ruim. Simplesmente se permita sentir, sabe? Como experienciar mesmo. Eu gosto de trazer essa consciência de como, enfim, esse corpo sim é um veículo que eu estou usando para minha experiência humana aqui na Terra. Então, vamos supor que eu acabei de chegar aqui, eu acabei de chegar nesse corpo, eu acabei de nascer. Como é essa experiência, sabe? Se eu tivesse que descrever para um outro ser,
que nunca habitou um corpo humano, como eu descreveria essa experiência humana, sabe? Então, né, eu até gosto de brincar com a minha sobrinha, me dá um beijo de picolé de arco-íris, de gosto de arco-íris, sabe assim, de coisas abstratas que causam impacto na gente, que eu falo pra ela, nossa, que cheiro de brisa, eu fico brincando assim, né? Porque a criança tem isso muito do lúdico que nós perdemos, então nós estamos passando por sensações e sentimentos o tempo inteiro, e quanto nós estamos realmente experienciando e sentindo isso, e o quanto nós estamos trazendo para o mental. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é certo? Isso é errado? Sabe? Aquela coisa de reduzir a experiência, o sentir a algo muito pequeno. Então, por exemplo, qual que é a sensação de um vento num calor? Qual que é a sensação de beber um copo d'água quando você está com sede? Qual que é a sensação de um abraço quando você está triste? Então, assim, tem coisas que nós não sabemos descrever, porque isso fica apenas no nosso sentir, e quando nós tentamos trazer para a mente, que eu estou falando para vocês, a mente ela reduz a algo que ela já conhece. Então, ela tenta engavetar esse sentir, a experiência, diante de algo que ela já conhece, né? Por exemplo, se eu falo para você que eu sou professora, você já sabe o que uma professora faz, então você já coloca isso, essa definição, naquela gavetinha. Poxa, professora, então faz isso. Se eu falo para você que eu trabalho eu sou uma facilitadora de experiências, poxa, eu não sei o que é isso. Eu não sou isso, eu tô falando de exemplo para vocês, tá, gente? Então é algo que você não sabe ainda. Então é como se você se abrisse para a compreensão de algo novo. Então, quando eu deixo de existir, somente na minha mente eu trago essa experiência para o meu corpo, para o meu sentir, eu me abro para novas possibilidades, novas experiências. Eu saio do que isso eu já conheço, eu já sei como é. E quando nós vamos com esse sentir para as nossas relações, olha como é bonito, quando eu parto do princípio que eu não conheço você, por mais que nós possamos estar numa relação há 10 anos, quando eu parto do princípio que eu não te conheço, eu me abro para novas possibilidades. Agora, quando eu já te conheço, então eu já sei que você é isso, eu já sei que você pensa assim, eu já sei por que você está fazendo isso, por que você está falando isso. Então, assim, é como se eu rompesse muito dessa possibilidade, eu limito essa possibilidade, porque eu já te conheço, não tem nada novo aqui para eu experienciar. Eu já sei por que você está falando isso, eu já sei por quê. Então, assim, eu limitei esse compartilhar. Agora, quando eu trago para essa experiência de que como eu sinto essa pessoa, como eu sinto essa relação, como eu sinto essa troca, eu não controlo isso. Então, isso é algo novo o tempo inteiro. É uma experiência nova o tempo inteiro. E essa experiência nova, esse sentir, essas emoções que vêm, esses sentimentos, eles me fazem me sentir mais viva. Porque o tempo inteiro eu estou experienciando o desconhecido. E esse desconhecido, eu posso tentar rotular e controlar como algo bom, ruim, o que eu tenho que fazer, eu já sei. Ou eu posso simplesmente me abrir. O que existe para acontecer agora? Como a vida pode se manifestar agora? Entende? Então, quando a gente sai da mente e a gente vem para o sentir, o quanto existe muita coisa acontecendo, e a mente é aquele controle, a mente, então, entende assim, a mente é uma ferramenta para a nossa existência, tá? Ela não é a nossa inimiga, mas quando nós deixamos a mente livre para agir tal como ela quer, ela se torna, então, a nossa mestra. E nós precisamos convidar a mente para que ela seja nossa serva, ou seja, você me apoia dentro do meu sentir, na compreensão de como eu uso isso, como eu direciono isso para as escolhas que eu quero fazer na minha vida. E não como eu fico refém do que os meus pensamentos e a minha mente estão ditando. Então aí que entra essa simbiose, né, do mental com o emocional. Então, saia desse julgamento e não tente identificar nesse primeiro momento. Você não vai tentar identificar o que está acontecendo, você não vai tentar identificar se é bom ou ruim, o que é. Não tenta colocar nada desse sentir numa gavetinha no primeiro momento. Simplesmente experiencie. Eu ainda estou aqui, então eu estou experienciando e vivenciando. É assim que você vai fazer tanto com o que é bom, quanto com o que você julga ruim. Em que sentido? Nossa, quase me engasguei. No sentido de que quando chega, por exemplo, vamos falar assim, uma tristeza ou uma raiva, você não é o seu pensamento e você não é as suas emoções. É importante você ter essa clareza e essa compreensão disso, de que eu sou um ser que habita esse veículo, esse lar, mas eu não sou isso. Eu não sou esse corpo, eu não sou as minhas emoções, eu não sou os meus pensamentos. Então existe algo maior que está existindo, né, nesse tempo e espaço
nessa existência aqui, nessa presença. Então, se eu não sou minhas emoções, eu não sou os meus sentimentos, eu não preciso me identificar com isso. Então, eu não sou uma pessoa irritada, não sou uma pessoa nervosa, não sou uma pessoa triste. Isso tudo está acontecendo, isso está sendo, isso não é. Então, como que eu vou fazer? Você vai sentir, você vai sentar, né? Você vai estar presente aqui, assim como você senta para assistir o seu Netflix, e você sabe que você não é aquele filme, mas você interage com as emoções, você está ali experienciando aquele filme, tudo o que acontece, você vai experienciar o que está acontecendo aqui dentro. Como se fossem nuvens passando pelo céu, né? Então esse sentimento vai chegar, como eu falei, dê espaço, abra as portas para esse sentimento chegar e sinta. Lembra que eu falei daqui para baixo? Eu não julgo, não condeno, certo, errado, bom e mal. Eu simplesmente sinto. Opa, chegou a raiva, sinto. Sinto isso aqui acontecendo dentro de mim, onde que isso se manifesta, como que é forte, onde é leve. Você vai ganhando consciência de que as emoções elas vêm vinculadas com partes do corpo. Então você sente, deixa isso acontecer, sente, experiencia, observa. A sua presença vai ser ali de observadora. Assim como agora, por exemplo, existe um pensamento acontecendo, existem emoções dentro de você e existe uma presença neutra, que é essa presença assistindo TV, dentro de tudo que está acontecendo dentro de você agora. Então, experiencie esse sentir, tá? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Tá? Esse observador, então, tenta não escolher, tenta não manter, não prender, deixa isso passar. Isso vai, assim como os pensamentos chegam e vão, as emoções e os sentimentos também chegam e se vão. Então, vai sentindo isso. E por que isso tudo é tão importante? Porque nós caminhamos com as pessoas. Então, às vezes, quando nós sentimos medo, quando nós sentimos tristeza, quando vem a carência, quando vem a solidão, a nossa tendência e a necessidade que chega, às vezes, é de eu preciso estar ao lado de alguém. Eu preciso estar do lado de um amigo, de um companheiro, de uma companheira, da família, né? No sentido assim de que essa presença alivia esse meu sentir. E tá tudo bem, nós precisamos das pessoas, essa troca é saudável. Só que é importante entender que o seu caminho é individual. Se você chega sozinho, você morre sozinho, você escolhe pessoas para caminhar com você, mas você é responsável por tudo que acontece. E entender assim que eu falo que o autoconhecimento como empoderamento é de eu estou aqui por mim. Eu crio um espaço seguro, sagrado, um espaço de proteção e de amor dentro de mim para eu passar por esses momentos difíceis que virão. Que a vida vai ter disso, a gente não pode controlar a vida, a gente não vai passar pela vida sem experienciar isso. Então, eu vou criando essa consciência, esse espaço, eu vou me conhecendo no sentido de que, opa, eu permiti que isso exista dentro de mim, esse medo, eu paro para sentir o medo, eu paro para experienciar esse medo e quando eu dou lugar para ele existir, isso fica mais leve. É o que eu falo, leve como, Laura, seu medo é horrível? É horrível, gente, é horrível, é difícil, não é fácil, tá? Então, assim, mas nós vamos passar por isso o tempo inteiro na vida, então entende assim que vamos nos familiarizar. Então, não tem como eu fugir do medo, não tem como eu fugir da tristeza, não tem como eu fugir de vários sentimentos desagradáveis, da dor. Mas eu vou experienciar, isso vai se tornar conhecido para mim. Então, quando isso vier me visitar, eu sei identificar, eu sei dar espaço para isso existir e eu também sei que isso vai passar. Assim como o amor passa, assim como a felicidade passa, isso se torna, então, um lugar protegido. Eu estou aqui dentro de mim, mas eu sei, eu tenho consciência do que está acontecendo. Diferente de quando você está muito conectado com o externo, quando você se dá conta, está aquela bola de neve, ou seja, você tem uma crise de ansiedade, você tem uma depressão profunda porque você estava desconectado e você não sabe dizer o momento que isso começou. Agora, se eu estou aqui no meu sentir, se eu estou me habitando com consciência e com presença, eu sei o momento que isso chegou, comecei a ficar triste. Eu dou lugar para essa tristeza. E em um momento certo ela vai embora, quando ela cumpriu o que ela precisa. Entende? Então, assim, dar espaço para isso existir. É ruim, incomoda, mas é necessário. O caminho é individual, então, nesse sentido de que eu vou criando esse lugar dentro de mim e se o outro quiser compartilhar esse momento comigo, vai ser muito bom, vai ser muito acolhedor, vai ser um colo diante do que eu estou vivendo. Mas se o outro não quiser, não puder, não tiver em condições, tudo bem.
porque eu vou dar conta sozinho, entende? Então assim, eu me aproprio do que eu sinto, do que eu estou experienciando. E se outra pessoa pudesse compartilhar comigo, vai ser mais leve, vai ser gostoso, vai ser bom, vai ser melhor. Mas se outra pessoa não puder, né, compartilhar, enfim, estar nessa interação, tá tudo bem, porque eu tenho a mim. Então aí que entra então esse caminho do autoconhecimento, certo? Então, gente, nesse primeiro momento de como lidar com as emoções, eu quero falar então para vocês, né, esse compartilhar que eu queria trazer essa consciência, é exatamente isso, do sentir, esse compartilhar do sentir, de experienciar o que acontece aqui, de dar lugar e acolher. E aí que entra a autocompaixão que eu sempre falo para vocês, no sentido de que tá tudo bem. Não é algo que eu desejaria, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, eu vou dar conta disso, tá tudo bem, isso vai passar. Tá tudo bem, eu me permito, eu me autorizo a sentir o que eu estou sentindo, tá? Por mais que isso seja desagradável, por mais que seja dolorido, tá tudo bem, porque assim como outros seres humanos, eu também experiencio medo, eu também experiencio tristeza, eu também experiencio a raiva. Então, nesse sentido de que eu me permito sentir isso. Então, a autocompaixão eu sou tão vulnerável, eu sou tão humana, quanto todas as outras pessoas que passam por isso. E então eu dou lugar para isso tudo acontecer dentro de mim. Então, nesse primeiro momento, é essa consciência que eu quero trazer. Exista daqui para baixo. Saia da mente, traga esse sentir e não tente entender, identificar o que eu faço com isso. Apenas sinta. Sinta essas emoções. Sinta, deixa que isso aconteça dentro de você. E depois eu vou fazer uma outra live para vocês, falando qual que é a próxima etapa. Ok, Laura, depois que eu faço tudo isso, né? Como que eu experiencio, como que eu lido com isso agora? Mas primeiro comece a trabalhar, exercitar esse sentir, que vai levar um tempo, não é fácil, tá? Não é fácil porque nós supervalorizamos o mental, a mente, o raciocínio. Então assim, para trazer essa desconstrução, para começar a trazer a abertura para o sentir, exige, né? Exige da gente como eu faço isso, é um pouco difícil, enfim. Então começa a praticar isso e depois em um outro momento eu vou falar como experienciamos o próximo sentir, certo, gente? E eu queria trazer um texto do Rumi aqui que eu gosto muito, mas como eu não tô com meu outro celular, eu esqueci no outro cômodo, eu vou colocar na descrição dessa live que eu vou deixar salva no IGTV, certo? Então, muito obrigada pela presença de vocês e lembre de compartilhar com as pessoas que estão muito presas no mental e que estão passando por esses momentos de dificuldade emocional, né? Não estão sabendo lidar com os sentimentos, com as emoções, para que elas possam trazer então essa nova percepção, um novo olhar sobre o sentir, sobre a existência delas.